Olá, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de funções. Dessa vez, agora, vamos introduzir a função quadrática, que também é conhecida como função polinomial do segundo grau, né? Então, o que é essa função? Essa função ela é uma função de R em R, ou seja, de reais para os reais, né? Em que a forma geral da função quadrática é essa daqui, ó. Y igual a x quadrado mais bx mais c, em que o A, B e C são números reais e que o A seja diferente de zero. O que quer dizer que o A seja diferente de zero? Porque se o A aqui for zero, esse x ao quadrado vezes zero vai zerar, e aí ele vai sumir. Nesse caso, se ele sumir, ele vai deixar de ser uma equação do segundo grau e se tornará uma função quadrática, né? Conforme a gente já conhece. Então, o valor de A não pode ser zero justamente porque se for, ele não vai ser mais uma função quadrática. Tudo bem? Então vamos ver aqui alguns exemplos de função quadrática. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, né? 2x² mais 3x mais 5. E aqui eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que nessa função, o valor de A é 2, né? O valor de B é 3 e o valor de C é 5, certo? O A é sempre o termo que acompanha x². O B sempre é o termo que acompanha x. E o C é o termo independente, né, que não tem nenhum x próximo a ele. No caso dessa função aqui, ó, qual que é o valor de A? O valor de A é 1, que está aqui subentendido do lado do x, então é 1. O valor de B é o valor que acompanha x, aqui eu não tenho, então ele é 0. E o valor de C é esse menos 1, ok? Então, se não haver nenhum, tipo no caso aqui, não houve o x, né? Então, o valor de b é 0. E já nesse caso aqui, eu tenho menos x² mais 2x. O a é menos 1, né? O b é 2. E quem seria o c? O c é 0, porque ele não tem termo independente nessa função, certo? E agora, nesse último caso, o a vale 1, o b vale 0, e o c vale 0, já que só tem um x². Porém, ela é uma função quadrática, porque basta haver um único termo variável, que no caso x é elevado ao expoente 2, já torna essa lei de formação uma função do segundo grau, ok? Então, basicamente é isso. Agora vamos ver aqui como que é o gráfico da função quadrática, né? Vamos fazer aqui o plano cartesiano, certo? O eixo x e o eixo y. E aqui eu tenho uma função x², né? Lembra o que a gente tem que fazer para poder formar o gráfico? Atribuir valores a x, certo? E aí depois vamos ter o valor de y ou valores da função, não é isso? A gente aprendeu em aulas passadas a construir os gráficos. Então, se eu quiser que o x seja 2, qual seria o valor de y? Aí, pegando aqui na lei de formação, substituindo o x por 2. 2 ao quadrado é 4, né? Se o x for 1, quanto que vai valer a função? 1 ao quadrado é 1, né? Se o x for 0, 0 ao quadrado é 0. Se o x for menos 1, olha só, um detalhe interessante. Menos 1 ao quadrado, isso vai dar 1 positivo, viu? Todo número negativo elevado ao expoente par, ele vai dar positivo. Então, o menos 1 nessa função vai gerar 1 positivo. E o menos 2 vai gerar menos 4 positivo. 4 positivo, desculpe. Porque menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, certo? Então vamos aqui traçar o gráfico, né? Como é que seria? O ponto 2, x igual a 2, 1, 2, e o y igual a 4, 1, 2, 3, 4. Então aqui é o ponto de encontro, 2 e 4. O x igual a 1 e o y igual a 1, né? 4 aqui, deixa eu só numerar para ficar mais fácil, né, de entender o que está acontecendo.
E aí, o x igual a 0, o y também é 0. Então, o ponto vai ser aqui na origem. X igual a menos 1, o y é 1, né? Aqui. E o x igual a menos 2, o y é 4. Agora, observa como é que fica esse gráfico, ó. Olha que interessante. Ele tem esse comportamento. Ficou um pouquinho feio, deixa eu arrumar. Ele é uma parábola, certo? A função do segundo grau, a função quadrática, o seu gráfico é sempre uma parábola, ok? Nesse caso aqui, a concavidade está para cima, né? Por quê? Porque o A, nesse caso, ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, ok? E é por isso que ela tem esse comportamento. Por outro lado, se eu tenho uma função menos x quadrado, o que é que acontece? Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Vou pegar o eixo x e o eixo y e vou fazer a mesma coisa na função menos x quadrado, né? Então vamos lá. Valores de x, valores da função. Então, se o x é menos 2, olha só como é que ficaria aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Por quê? Porque esse menos aqui, ele faz parte da fórmula. O menos 2 é o valor do x, certo? Então, menos 2 ao quadrado, como é que vai ficar? O menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, porém com esse menos ele fica negativo, né? Então, quando eu coloco x igual a menos 2, o y vai dar menos 4, certo? Se o x é menos 1, o y vai ser menos 1. Se o x for 0, o y é 0, né? Se o x for 1, o y é menos 1. Porque, ó, se a função é menos x quadrado e o x é igual a 1, eu tenho menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1. Por quê? Vamos fazer aqui só uma explicação rápida do porquê da diferença entre menos 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado. Por que esse aqui dá positivo e esse aqui não dá positivo? Né? Porque nesse primeiro caso aqui, o menos está sendo elevado ao quadrado igualmente. Está descendo dessa forma. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, 1 vezes 1 é 1. Já nesse caso, o menos não está sendo elevado ao quadrado. Certo? Ele está fora, ele não está valendo aqui dentro da potência. Então, ele fica fora. 1 vezes 1 é 1, e este menos que está fora permanece aqui. É por isso que tem uma grande diferença entre essa potência e essa potência, ok? Então, vamos continuar aqui a traçar esse gráfico da função menos x quadrado, né? E se o x for 2, o y vai ser menos 4, porque vai dar exatamente isso aqui, né? Então, vamos lá, traçar o gráfico. Quando o x é menos 2, o y é menos 4, né? Então, eu tenho o ponto mais ou menos aqui. Se o x for menos 1, o y é menos 1. Bota mais em cima. Menos 1. Aí traça o ponto, né? Se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é menos 1. E se o x for 2, o y é menos 4. Então, como é que fica o gráfico dessa função? Olha só. É também uma parábola, né? Porém, ela é uma parábola com concavidade para baixo. O que é que eu concluo disso? Eu concluo que se o A for menor do que zero, como é o caso aqui, a concavidade do gráfico será para baixo, ok? Então, inicialmente, a gente precisa entender isso, que a função do segundo grau, ela, na lei de formação, tem que ter o x ao quadrado, né? E o gráfico dela é uma parábola, seja por concavidade para cima,
ou por concavidade para baixo. O que vai determinar isso é exatamente o valor de A. A maior do que zero, concavidade para cima. A menor do que zero, concavidade para baixo, ok? Então, esses são os conceitos iniciais da função quadrática, tá? Que a princípio a gente precisa entender isso, né? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar cada vez mais o assunto, certo? Entender a questão do pontos máximos e pontos mínimos. Entender também quando eu usei aqui o gráfico de funções apenas de x quadrado. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, o gráfico dessa função, né? Como é que seria? Ou mesmo dessa, né? Que tem o x também aqui. Então, tudo isso vai mudar, né, o comportamento do gráfico no plano cartesiano. Porém, todos eles vão ser parábolas, ok? Então é isso, gente. Essa foi a primeira aula sobre funções quadráticas. Próxima aula a gente vai avançar mais nesse conteúdo. Até lá!